Nós não precisamos estar alegres para ser felizes. Independentemente de perseguição, independentemente de enfermidade, de dores, de angústia, mas nós somos felizes, somos o povo mais feliz da terra, amém? Os irmãos podem tomar assento e nós vamos, irmãos, eu gostaria, desta feita, estamos numa sequência de cartas a igrejas da Ásia, 7 cartas a igrejas da Ásia, e hoje, nós já iniciamos na quinta próxima passada, falando sobre Efésios. Hoje nós falaremos sobre Esmirna. E eu quero já mostrar primeiramente os slides para os irmãos. Graças ao bom Deus nos deu a oportunidade de estar lá, né? E a leitura que foi feita, ela diz respeito a essa igreja. O apóstolo João, já com seus aproximadamente mais ou menos 90 anos de idade, era agora o bispo ou pastor de Esmirna, quando Domiciano ascende ao trono romano, e ele é agora o César no ano 81 depois de Cristo. Então, por causa do evangelho, João, o último dos apóstolos, os outros já haviam falecido, já haviam morrido. João agora é exilado na ilha chamada Pátimos, e ali naquela ilha, uma Egeu, uma ilha vulcânica, onde ele estava ali cercado de água para todos os lados, desterrado. Os lords, os reis, os prisioneiros eram colocados ali como castigo de Roma, a crudelibilidade de Roma, para que as pessoas morressem ali solitários. E a solitude ou a solidão é um sentimento que mais destrói pessoas, tanto que nós vemos quando você quer, ou se alguém quiser destruir a mente de outrem e trazer a ele sentimentos animalescos e roubar a sua solidez, a sua estrutura humana, a sua forma de pensar humana, coloca ele em uma solitária. Ele não conversa, não fala, não ouve, e passa ali então a desaprender coisas, atitudes que ele já aprendeu ao longo do tempo, independentemente da idade, e morrem ali na solidão. Mas essa ilha vulcânica, essa ilha solitária, trouxe para João não esse efeito, mas um outro efeito, porque como já disse anteriormente aqui, que aqueles que servem ao Senhor são ou é o povo mais feliz da terra. E João então ouve uma voz lhe chamando. Quando ele se vira para falar com essa voz, com essa essa possível pessoa que estava por detrás dele, conforme nós vemos no capítulo 1 do livro da Revelação, do Apocalipse, ele então vê ao Senhor Jesus, que estava passeando, ou seja, estava rondando as 7 igrejas da Ásia, e ele tinha na sua destra, na sua mão direita, as 7 estrelas, que são 7 pastores. As igrejas ali estavam, e os pastores estavam em suas mãos. Então o Senhor, conforme nós vimos na quinta próxima passada, ele fala ao pastor, ao bispo da igreja em Éfeso, que estava ali preso, que era o próprio João, ele era o pastor daquela igreja, e fala para ele sobre o amor. Secundariamente, ato seguinte, ele fala ao pastor, à estrela, ao bispo da igreja que está em Esmirna, ao anjo da igreja que está em Esmirna. Naquela época era ou viria a ser então um auxiliar, alguém que aprendera ao lado de João, que era Policarpo, um homem temente a Deus. Então o Senhor diz e fala a essa igreja palavras como nós já lemos e que vamos estudar. Todavia eu quero mostrar-lhes o lugar aonde estava a igreja de Esmirna, que João escreveu a esta igreja, aquele povo. E das 7 igrejas da Ásia, é esta uma das 2 únicas a quem ou em quem o Senhor não encontra dolo, a quem o Senhor não dirige palavras de correção, a quem o Senhor trata com amor, além de paterno, um amor de gratidão, um amor de reciprocidade, de comunhão, e fala a ela como uma igreja vencedora. Então, Esmirna, como as demais igrejas da Ásia, estão na Ásia Menor, chamada antigamente Ásia Menor, hoje conhecida como Turquia, tanto europeia quanto asiática, mas era conhecido naquela época como Ásia Menor, porque parecia-se com o continente da Ásia, só que numa versão um pouco menor. Nós temos aqui o que os irmãos estão vendo por detrás dessa bandeira da Turquia, do símbolo da Renovar Nações, que me levou até lá. Os irmãos estão vendo aqui as ruínas da
ágora, onde a igreja de Esmirna se reunia, porque, como já disse anteriormente, todas as igrejas da Ásia não iniciaram em um templo, elas começaram em casas, como deve ser a igreja, e evoluíam a ponto de chegarem a encontrar um lugar comum para ali se encontrarem, então erigiam lugares para se reunirem. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos que aqui puderam chegar, e aí está um modelo da ágora. Já dissemos aqui também na quinta-feira passada o que era uma ágora. É como se fosse um shopping center, onde se encontrava ali banhos, onde se encontrava venda, onde se encontrava várias coisas, templos, onde se encontrava também sinagoga, arena para espetáculos. Então essa está incrustada no centro da cidade de Esmirna. Como vocês podem ver, ao fundo está um shopping center, ali na cidade de Esmirna, que, por incrível que possa parecer, de todas as igrejas da Ásia, ela é a única que manteve o seu nome, hoje chamada de Izmir, tá? Então, bora lá. Essa cidade, ela está às margens do Egeu e Mediterrâneo, tá? Acabei esquecendo de colocar ali. Se vocês puderem observar, praticamente no centro, esse círculo maior, esse balãozinho vermelho ali, é a Ágora Orenheri, ou Orenheri, onde nós fotografamos ali. E ela está um pouco próxima das águas, próxima do mar. Então, vocês vão entender, vou mostrar essas fotos para depois dizer para vocês o porquê que o Senhor Jesus direcionou aquelas palavras à igreja de Esmir, ou de Esmirna. Agora, vocês estão vendo aí, a Ágora Re-Kemarlati. Então, ela está ali no meio, aquele shopping que eu falei para vocês está à direita, e está as ruínas dela ali no centro. Vejam que, se vocês olharem um pouco mais além, apesar do slide não estar tão bom assim, a sua iluminação, mas vocês podem ver a imagem do mar, um pouco da cidade, alguns prédios, residências, e o mar logo mais à frente. Aqui, abaixo da Ágora, existe uma parte subterrânea, e era aí onde os cristãos se ajuntavam. Enquanto as pessoas se ajuntavam no lado superior, os cristãos se ajuntavam aí, onde haviam corredores longos, inclusive cadeias, aí também. Aqui está mais uma vez aquela imagem dianteira, essas colunas maiores, de um templo a Zeus, tá? Essa cidade, vocês vão ver que tinha vários deuses, ela cultuava vários deuses, e sempre o templo maior era a Zeus. Então aqui estão algumas ruínas, alguns alicerces desse templo. E abaixo, que vocês estão vendo esses semiarcos, são exatamente o que se vê abaixo aqui. Aqui está também uma visão lateral. Alguns pilares do templo a Zeus. De fundo, vocês vão sempre ver que aonde há alguma lembrança do cristianismo, os muçulmanos cercam de mesquitas. E vocês podem ver ao longo, lá em cima, 2 mesquitas e mais uma bandeira turca. Eles são muito nacionalistas. E ao lado aqui, essa ágora é toda cercada, mesmo sendo um sítio arqueológico para cristãos, mas vocês podem observar, quem for lá, pode observar que é cercada de mesquitas. Esse mármore branco e esse restolho, essa pedra, esse fragmento de lápide, de frontal, demonstra aí alguns lírios, rosas. A cidade de Esmirna, formada, ou seja, inaugurada por gregos há 1000 anos antes de Cristo, claro, pelos gregos, ela tinha o nome de Rosa da Ásia, Flor da Ásia. Então, tanto algumas entradas quanto saída, tinha essas marcas aí. Vocês vão entender a razão pela qual eu coloquei essa fonte aí, ao final, quando voltar a falar dela de novo. Essa fonte está aí desde que Jesus falou à igreja de Esmirna e desde que Policarpo foi morto. Vocês vejam aqui mais fragmentos da parte de baixo da ágora e algumas pedras na parte de cima.
como é um sítio arqueológico, tem uma cobertura do lado esquerdo ali, para que não seja corroído algumas pedras que não são mármore. Portanto, o mármore, como suporta muito chuva, outras pedras são porosas e elas se destroem. Mas o mármore é milenar e suporta muito mais. Quem sabe disso é o meu irmão Cláudio Omar e irmã Neiva, né? Aqui está do lado esquerdo a ágora, né? Onde havia o templo a Zeus. Do lado de cá, altares menores, onde inclusive se faziam sacrifícios originais, nesse campo, onde eles faziam sacrifício aos deuses, do lado da ágora. Ainda dentro da ágora, em Esmirna, uma outra lateral, que deixava entrar os raios solares, e vocês veem um sistema de elevação de água milenar, tá? Que é esse aqui no meio, onde eles se supriam de água. Aqui vocês veem o porto de Esmirna, do lado esquerdo. Então vocês veem ali, há inclusive um navio frota naval, que ele é feito em U, e dentro dele são fabricados algumas embarcações de maneira velada, para que os inimigos não tenham ideia do que eles estão fabricando. A marinha turca é também muito temida, assim como a sua força aérea e também o seu exército. Portanto, hoje a Turquia, mesmo estando no Oriente Médio, incrustada como uma pedra, como uma rocha, bem no meio do mundo, ela é a que mais recebe, e nenhum dos países na lateral, Omã, Arábia Saudita, quem quer que seja, consegue sobrepor esse desejo que ela tem em receber pessoas de todas as nacionalidades, e dali é uma porta de entrada para todo o Oriente Médio. Então a frota naval, ela é muito bem feita e perigosa, belicosa até. Do lado direito aqui, a parte de praia, e a cidade se vê ao fundo, ali também em Esmirna. Ali se vê ao longe mais a indústria naval, a parte escondida dela, e aqui se vê a cidade de Esmirna. São prédios a estilo Turquia asiática, que os irmãos já viram aqui um pouquinho na aula atrasada, né, sobre a Turquia europeia, que é muito bonita, muito avançada, mas a Turquia asiática, ela já é mais tristonha, ela parece muito com a Síria. Essa região, a 68 quilômetros daí, tremeu a terra, tá certo? Então são casas dessa forma, são prédios dessa forma, como vocês estão vendo aí. Aqui a marca aonde foi morto Policarpo. Aqui está também o fundo, né, a parte de baixo da cidade de Esmirna, que sobreviveu. Essa cidade, como eu já disse, das 7 igrejas da Ásia, você não encontra Filadélfia, não encontra Laodiceia, você encontra o lugar onde elas são, mas uma chama Pamácula, outra Síria, outra Tscane, mas Esmirna continua sendo Esmirna. E aí estão os fragmentos dessa cidade, e vocês vão entender por quê, porque as palavras do Senhor, Jesus, não caem por terra. Essa cidade, ela convive, aquele lugar ali à esquerda, onde vocês estão vendo ali, a nossa equipe passando, é onde vai se construir um museu, tá? É uma parte que está se trabalhando ali. Eu achei interessante até colocar os táxis aí, porque táxi é em todo mundo, independente da forma como escreve, mas táxi é em todo mundo, né? Então, aí está seu táxi, para eles é assim. Lá nós não encontramos Uber não, tá? Eu coloquei aqui do lado direito abaixo, vocês vão ver uma das ruas de Esmirna do seu lado antigo. Então são ruas apertadas, mal dá para passar 2 carros, mas o lado novo de Esmirna, que sobreviveu, é tão largo que dá para passar 4, 5 veículos de uma só vez. A cidade conta com mais de 250 mil habitantes. Os carros lá sobrevivem, carros novos e carros velhos. Aí estão, esse carro, por mais incrível que possa parecer, ele está em uso, tá? E é interessante que eles deixam assim e ninguém mexe. E vocês já sabem o porquê, né? Ali está uma carretinha, aqui está uma padaria, e os pães estão ali na janela, e a janela está aberta, e ninguém pega. Já disse também o porquê, né? Porque se pegou, corta-se a mãozinha direita.
Se pegar ou fizer qualquer outra coisa, é o pé esquerdo. E da próxima vez é a pena capital, que é a morte. Eles não têm o costume de cultivar ou cuidar de preso, muito menos pagar indenização para eles. Aqui está também, aqui é um açougue, né, uma carniceria, né? É do lado direito. Consome-se muito carne de ovelha, de cabra, de bode, caça das mais diversas. E do lado esquerdo aqui está, eu fiz o capricho de fotografar uma loja de roupa e especiaria do lado de uma loja de carniceria, de carne, né? Aqui está, irmãos, a parte antiga de Esmirna e a parte nova de Esmirna. Mas essa ágora, onde a igreja de Esmirna se reunia, onde foi morto Policarpo, ainda está intacto. Mais uma foto aí, aqui embaixo uma mesquita, do outro lado mais duas mesquitas, em cima a bandeira de Turquia, ladeando. Ela é toda ladeada de mesquitas. Mais uma vez, a seção de colunas do templo de Zeus, o shopping, a Irupa, a parte de baixo da ágora, aí também uma parte soterrada, só aparecendo a parte cimal, a parte de cima dessa coluna, né? Os irmãos prestem atenção que essa coluna aqui, essas duas colunas, tanto do sopé da ágora, quanto do templo de Zeus do lado esquerdo, eles contam com mais de 3.000 anos de existência, tá? Então, são pedras milenares, colocadas numa inteligência por arquitetos que sobreviveram ao tempo. A palavra que o Senhor Jesus dirige à igreja de Esmirna, conforme nós vamos ver, é esta: sê fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Aí, gravem essa fonte, porque quando Policarpo, eles precisavam elevar água de outro lugar, como eu mostrei para vocês, aquela corrediça no meio da parte inferior da ágora. Mas quando Policarpo foi morto, o lugar onde ele se assentava, ou estava de pé, para pregar o evangelho, e rompeu-se exatamente nesse lugar, há mais de 2.000 anos, ou há quase 2.000 anos, né? E rompeu-se essa fonte de água, que até hoje não para de jorrar. Amém. Agora nós vamos, irmãos, vou deixar aqui a imagem de Esmirna, né? Isso. Amém. E vamos à palavra do Senhor. Queridos, como eu já disse aqui, João, em solidão, ali na ilha de Pátimos, na leitura que fizemos, recebe a revelação de que a história não está fora de controle, que Deus não perde o controle da situação. Grave isso. Ora, João, quando ele se vira e vê aquele ser andando entre as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, ele teme, e o Senhor dá a ele uma mensagem, conforme nós vimos, e nós finalizamos com ela aí. A igreja de Esmirna estava sofrendo já no momento em que João recebeu essa carta do Senhor Jesus, que foi um aviso, e eu quero aqui trazer à sua memória, da mesma forma que falei sobre a igreja de Éfeso. Não ouça essas palavras como se fosse uma igreja do passado, como se fosse alguém que ficou lá atrás, como se fosse a outra igreja. Essas cartas, essas orientações são para a igreja de hoje, é para nós. E essa orientação, a igreja de Esmirna, é cabida para cada uma das nossas vidas. Ouça e receba como se o Senhor estivesse falando propriamente para você. Está escrito: ser fiel até a morte. Esmirna já estava passando sofrimento. Imagina quando ela recebeu essa carta. Já estava sofrendo, sabe, como se fosse aquela profecia: a luta está grande, eu conheço, mas te prepara, porque vai piorar. Imagina algo mais ou menos assim. Mas a palavra do Senhor era ser fiel até a morte. O sofrimento, irmãos, na verdade, revela quem é fiel e quem é conveniente. Tá? Não somente na obra do Senhor,
Isso para as pessoas que querem jogar futebol, que querem trabalhar, que querem assumir uma responsabilidade de uma família, que querem ter filhos, que querem assumir cargos na igreja. Quando vem a prova vem para provar quem assumiu essa condição por conveniência e quem realmente é fiel para aquilo que foi chamado. Eu costumo falar que uma mãe saberá o que é ser mãe, ou uma mulher saberá o que é ser mãe, quando passar a ser mãe. Porque até então é conveniente para ela ser mulher, assim como para um homem também. Eu sou homem, rapaz, me respeito como homem, mas quando vier a prova que um homem tem que passar, que ele tiver que suportar, aí nós veremos se há nele conveniência em ser homem, nela conveniência em ser mulher, ou se realmente ela ou ele é um homem, é uma mulher que o valha. Assim se fala de um pastor, de um cristão também, e a prova vem à igreja do Senhor, conforme nós enxergamos aqui, para entender a fidelidade do seu povo. A pergunta que não pode calar é a seguinte: é possível ser fiel no meio da dor? Não é melhor que se prove alguém quando está tudo bem? Não é o mais indicado submeter alguém a uma prova quando ele já sabe de tudo? Não é melhor pedir para que alguém viaje quando ele tem recursos para viajar? Eu quero que você entenda, com esta palavra, que Jesus não vê como vê o homem. O Senhor Jesus, Ele não é como o homem, que preguiçoso como somos, queremos tudo pronto para nós. Mas Ele quer que nós sejamos provados e aprovados. Então, a pergunta que não quer calar aqui é a seguinte: quem é que pode ser fiel em meio ao sofrimento, à traição, à morte, à doença? Eu digo para vocês que não poucos, muitos são os fiéis. Desde o livro aos Hebreus, a Epístola aos Hebreus, capítulo 11, desde o início da palavra bíblica, nós vamos ver que sempre Deus tem os seus 7.000. A história de Elias comprova que o Senhor sempre tem os seus 7.000. Mesmo que para aquele momento ele escolha provar alguém. Jesus, irmãos, ele dirige a sua palavra a uma igreja que é pobre, dentro de uma cidade rica. Queridos, como eu já disse, Esmirna era a rival de Éfeso. Se Éfeso era uma cidade, era a segunda cidade mais importante do mundo conhecido na época, Esmirna seria então a terceira que competia de perto, quase alcançando o segundo lugar, roubando de Éfeso. Aquelas cidades não estão tão distantes entre si. Éfeso está distante de Esmirna, cerca de 180 quilômetros aproximadamente. Essas cidades competiam entre si, só que Esmirna era considerada a coroa do Império Romano. Ela era a flor, o ornamento da Ásia Menor. Apesar de ter sido criada no ano 1000 a.C., por Alexandre o Grande, essa cidade, irmãos, ela tem algumas peculiaridades que faz com que o Senhor Jesus se dirija a ela com as palavras que se dirigiu aqui, tá? Então, ela além de ficar perto do maior porto da Ásia Menor, ainda hoje, tá? É o maior porto da Ásia Menor. Esmirna tinha bem próximo de si, vocês viram ali onde estavam aquelas mesquitas, o Monte Pagos, que era coberto e ainda é de templos religiosos. Mas naquela época ele era bordejado de casas formosas, ricas embaixo, e templos que se avultuavam e subiam até a parte superior, donde de cima, um dos templos a Cibele e a Zeus, lá tem 2 templos, e do lado direito, o templo à deusa Roma, sim, a deusa Roma. Dali há um precipício. Aquele lugar, irmãos, aquele lugar era coroado de lindas torres. Conforme nós vimos aqui, algumas delas permanecem de pé. E é bonito, chama atenção para tirar foto, tá? Os templos que ali se levantavam eram dedicados a Cibele, Zeus, Apolo, Afrodite,
Esculápio e outros tantos deuses. Quando nós olhamos para essas 7 igrejas da Ásia e vemos a cidade de Esmirna, uma cidade rica, mas com igreja pobre, aponta como o nome de Esmirna diz teologicamente, que é uma igreja perseguida. Esmir, na verdade, no seu original, significa incenso. Tá? E o incenso, irmãos, ele tem o gosto amargo, mas o cheiro é agradável. E para Deus, Esmirna era exatamente isso. Uma igreja perseguida, uma igreja passando por amargura, mas quanto mais amargura ela passava, mais ela agradava o seu Senhor. Eu quero aqui, juntamente com você, não perder o foco do que estamos falando e continuar lendo na palavra do Senhor, no livro de Apocalipse, mantendo o lado aí aberto a tua Bíblia, em Apocalipse capítulo 2, e o verso 8, o Senhor diz: ao anjo da igreja em Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último. Jesus estava querendo dizer aí, vocês vão ver ao longo da história de Esmirna, que ele conhece tudo, e dizendo para você e eu também, se ele era o primeiro, ele é também o último. Tudo que você está passando, passou e vai passar, ele já conhece. E ele dizia isso para Esmirna: eu conheço as tuas obras, eu sei o que você passou, eu sei o que você está passando, e eu vou até adiantar o que você vai passar. Só que, irmãos, quando Jesus fala para nós, nós queremos na realidade ouvir algo bom, mas ele é verdadeiro, ele é fiel, e ele vai dizer a realidade das coisas. Isso diz o primeiro e o último, que fui morto e reviveu. Quando ele diz essa palavra aqui, irmãos, Esmirna e o seu bispo Policarpo entendiam muito bem o que é isso, porque no ano 600 antes de Cristo, ou seja, no ano 600 antes de Cristo significa 400 anos depois da sua fundação, porque nós já estudamos aqui anteriormente, né, que quando se fala antes de Cristo, o ano decresce, né? Então, 400 anos depois da sua fundação, essa cidade bonita, erigida por gregos, foi tomada pelos lídios, e ela foi totalmente dizimada. Mas, alguns anos depois, no ano 200, um dos generais de Alexandre o Grande, Lisímaco, reconstruiu essa cidade, a cidade na época da sua formação, até a época que foi destruída pelos lídios, queimada a fogo, as suas pedras derrubadas, os seus muros derrubados, as pessoas que habitavam, os seus habitantes foram mortos, homens, mulheres, crianças, e isso tinha aproximadamente de 40 a 55 mil pessoas, mas Lisímaco reergueu essa cidade ainda mais bela, e essa cidade chegou ao que é hoje, mais de 250 mil pessoas. Por essa razão, o Senhor Jesus diz, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu, ou seja, eu também morri, mas eu revivi. Assim como Esmirna, que era pequena quando morreu, e se tornou maior quando reviveu, eu também, o Senhor, não fui compreendido. O templo foi destruído, mas se levantou, a glória do segundo templo é ainda maior. Jesus estava dizendo à igreja de Esmirna, o que aconteceu com a cidade, vai acontecer com vocês, aconteceu comigo, mas muito mais do que aconteceu com a cidade, vai acontecer com vocês, o que aconteceu comigo, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, essa cidade, ela, felizmente ou infelizmente também, era a mais fiel a Roma. Essa era a cidade fidelíssima a Roma. De todas as cidades orientais, ela tinha paixão, admiração pelo comando romano, a ponto de Cícero, um dos maiores, não, o maior orador romano, escreveu a respeito disso: ó Esmirna, fiel, cidade fiel a Roma. Então, essa cidade
Esmirna era fiel a Roma, mas Jesus está escrevendo a uma igreja fiel a Ele. A igreja pobre dentro de uma cidade rica. A cidade era fiel a Roma, a igreja era fiel a Jesus. Nós não precisamos, para ser prósperos, ser fiel ao que está em nosso entorno, mas sim devemos ser fiel a Jesus. Então, no ano de 195 a.C., Esmirna foi a primeira cidade do mundo, daquela época e até hoje, a erguer um templo à deusa Roma e eternizar a história de Remo e Rômulo. Os meninos que cresceram sendo criados, mamando em uma loba. E eles fizeram um templo à deusa Roma. Irmãos, Roma era uma cidade, mas eles fizeram um templo para Roma. Tamanho o amor, a superstição que esse povo em Esmirna tinha pelo poder. Eles queriam agradar quem estava no cimo, eles queriam estar junto com quem estava ganhando, mas a igreja do Senhor Jesus, não, ela estava junto com quem vive eternamente, Jesus Cristo nosso Senhor. No ano 26, depois de Cristo, as cidades da Ásia Menor estavam competindo entre si, e dentre elas, as rivais Éfeso e Esmirna. Quem ganharia em levantar um templo ao imperador Tibério? Quem ganhou? Esmirna. Desbancou Éfeso, além de ter erguido, no ano 195 a.C., um templo a Roma, antes de Roma ser capital do império, antes de Roma comandar o mundo, ainda era Alexandre o Grande, os gregos que dominavam o mundo, mas Esmirna já optou trair a sua pátria para levantar um templo a Roma em 195 a.C., porque ele previu, eles ficavam olhando quem ia despontar. Era um povo político, era um povo que queria estar ao lado dos vencedores. E no ano 26, eles outra vez desbancam Éfeso, levantando ali um templo a Tibério César. A cidade era realmente fiel a Roma, mas a igreja era fiel a Cristo. Glória a Deus. É um exemplo para nós de que não precisamos, irmãos, nos corromper diante do mundo corrompido. Essa cidade também era chamada a cidade dos vitoriosos, porque os atletas disputavam, e nos jogos gregos era em Esmirna onde eles iam receber uma coroa de louros. Jesus, naquela cidade, onde os atletas vencedores aqui na terra recebiam a coroa de louros e seguiam para o panteão para jogar aos pés de Zeus, Jesus fala em dar a coroa, prometeu a coroa da vida aos crentes de Esmirna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos lido, por isso eu estou pulando alguma parte aqui para cumprirmos o tempo, tá, irmão? Então, vocês já entenderam aqui que ser cristão em Esmirna não era popular. Tinha um templo, haviam templos para vários deuses. Os cristãos ali eram perseguidos. Ser cristão era sinônimo de perder os bens, perder a sua liberdade, perder a sua família e perder a própria vida. Ser cristão em Esmirna, como aconteceu com um líder da igreja, Policarpo, era muito arriscado, tá? E é nesse lugar que o Senhor Jesus diz à sua igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Eu vou repetir várias vezes isso aqui, irmão, porque é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira. Quando se fala ser fiel até a morte, o Senhor Jesus, no original da palavra aqui, não está querendo dizer aqui, ser fiel até se chegar na velhice. Não. Ele estava dizendo, ser fiel até o momento que seja exigido de você a sua vida. Não interessa se velho, se novo, se criança, se mulher, se homem, se guerreiro, se pastor, se membro, não. Mas ser fiel ao ponto de morrer. Jesus está aqui realmente mostrando à sua igreja o que Ele fez pela sua igreja. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isso já faz com que nós questionemos a nós mesmos, né? A que ponto somos cristãos?
Será que a luta, a acusação, os problemas, a enfermidade vai me tirar da fidelidade com o Senhor? Vai me roubar de produzir ao Senhor Jesus, de pregar o Evangelho do Senhor Jesus? Pensa nisso. Mas seria, a pergunta que eu fiz lá na frente é possível alguém ser fiel no meio da provação? É possível ser fiel em tempo de prova? Bora lá, irmãos, vamos ver então. Ser fiel, e fiel até a morte. Não é ser fiel até o ponto de, não, agora eu não aguento mais, eu vou morrer e entreguei. Senhor, eu vou até aqui. O Senhor sabe que eu dei o meu máximo. Irmão, a maior mentira que alguém pode dizer é isso: eu dei o meu máximo. Se engana, em qualquer coisa que você fizer, o seu máximo é quando te derruba. Quem dá o máximo não fica de pé. Já deu o máximo, isso é uma lógica. Às vezes falam, Senhor, eu não suporto mais. Deus não dá prova a alguém maior do que ele possa suportar. E aqui está a prova. Só que entenda, Deus não vê como vê o homem. Não me venha com suas explicações, ou eu com as minhas explicações, querer explicar a Deus. Porque Deus é exatamente aquilo que nós cantamos. Ninguém explica a Deus, mas Ele é Deus. Ele é eterno, e a sua palavra não passa, não muda. A nossa sim, nossas personalidades sim. Hoje com a minha esposa, nós estávamos ali conversando sobre o tempo, né? Como é que muda, quando é que nós olhamos a foto, quando começamos o ministério, olhamos como é agora. Aí eu comentava com ela, eu falei, mas toda estação tem a sua beleza. Em Eclesiastes capítulo 3, irmãos, está escrito que há um tempo determinado para todas as coisas. A semente tem a sua beleza, a semente tem o seu valor e a sua procura. Assim como a árvore, a folha, o fruto, o galho e, por fim, uma folha seca tem valor. Uma madeira cortada tem o seu valor. Agora, isso em si falando do que é passageiro, mas cada um de nós tem o seu valor, quiçá diante de Deus. Ora, irmãos, como ser fiel até a morte, né? Primeiro, eu vou dizer 5 pontos aqui que é possível que nós sejamos fiéis até a morte. Presta bem atenção. Sim, eu estou falando da igreja de hoje. Aquela igreja que não quer mais ser mártir. A igreja que não quer mais servir ao Senhor até a morte. Se apertar aqui, eu vou escapulir para ali. Porque eu quero cada vez mais, se os bancos da igreja ficarem duros, eu vou procurar uma outra que é mais macio. Se o calor aumentar, ou na época do verão, eu congrego em outra igreja. Na época do frio, eu vou onde tiver calafetação. Na época de festa, eu vou onde tem uma apresentação de Páscoa que o vale para mim. Na época das férias, eu vou... Não, irmão, seja fiel ao propósito do Senhor. E Esmirna mostra que é possível, e há galardão para aquele que for fiel. Primeiro, quer ser fiel ao Senhor até a morte? Não seja romântico ou romântica na sua visão de vida. Eu sou tão lindo. Vai ficar feio, murcho e fedido se não tomar banho. Eu consegui. Tá, e daqui a pouco vem uma médica, uma criança lá, cuidar de você, velho ou velha, com toda a sua topetância, e vai dizer, nós precisamos cortar você, precisamos tirar você, vai rapar seu cabelo, vai tirar seu esmalte, vai tirar seu brinco, raspa a unha. Deixa de ser romântico com relação à vida e seja mais real. Minha vida vai ser um mar de rosa. Jesus não disse isso. Pastor, mas disse sim, lá em Deuteronômio, capítulo 28, primeiro, irmão. Ali não foi Jesus que disse à igreja. Deus falou a uma nação que Ele queria usar como base e ainda continuará a sua obra, que foi quebrada no milênio. Que eles não entenderam isso. Ser fiel. Aí alguém vem, não, pastor, mas o Senhor disse que é ser fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O muito não é aqui. Paulo escreveu dizendo que aquele que espera nessa vida é o mais miserável dos homens. E a miserabilidade corrói as nossas esperanças, corrói os nossos passos, transtorna as nossas palavras e muda, roubando a nossa fé. Então, não romantize, seja mais sincero, viva mais a palavra do Senhor.
Não pense, Jesus vai fazer tudo o que eu pedir, e talvez até me digam, isso aqui é adendo meu, tá? Pastor, mas em Filipenses 3:20 está escrito que o Senhor fará muito mais abundantemente além daquilo que você espera ou pensa, segundo, por causa daquilo que habita em você. Sim, mas já pensou que o céu é muito mais além do que você imagina? Porque se é para Deus fazer o que você pensa, esse versículo não cabe para você e nem para mim. Porque se é para fazer abundantemente mais além daquilo que nós imaginamos ou esperamos, significa que nunca eu vou captar aquilo que Deus tem reservado para mim. É simples assim. Não romantize, mas olhe com sinceridade. Faça a exegese da palavra. Analise o texto, porque senão a sua resposta na prova vai ser errada. Você não vai conseguir montar a equação matemática. E Jesus estava dizendo isso a Esmirna. Simplesmente, a prova é ser fiel até a morte. Está pronto para morrer? Me serve. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não romantize dizendo que vai viver uma vida sossegada. Sabe por quê, irmão? Eu te desafio a mostrar na história da igreja onde ela viveu em paz, sem perseguição. Estou falando aqui da igreja. Nós somos a igreja, sim ou não? É que às vezes, irmão, a gente quer ser Davi, aí daqui a pouco, não quero, eu quero ser Salomão, não, eu quero ser agora, eu quero ser José. Você fica escolhendo o que quer ser. Você e eu somos igreja do Senhor. Esmirna não era Filadélfia, Esmirna não era Laodiceia, não era Pérgamo, não era Tiatira, não era Sardes, não era Éfeso. Esmirna é Esmirna. E o Senhor diz para Esmirna: tu ser fiel até a morte. Não romantiza Esmirna. Ainda bem que Deus não está falando isso para São José dos Campos, está falando para Esmirna. Irmãos, essa palavra é muito mais do que gerúndio, ela é aurista, ela é pronta e viva todo dia. Pastor, o senhor está inventando aí? Não, o Senhor disse: a minha palavra é viva e é eficaz. A palavra do Senhor é viva, está certo? Então, não há registro da igreja vivendo em sossego, sem perseguição, sem oposição. Aliás, até hoje, vai na prefeitura de São José dos Campos, que é do Senhor Jesus, que nós oramos, que estamos no Brasil, Estado democrático de direito, vivendo o auge da democracia, num governo que beira a anarquia, de tanta democracia. Vai lá lutar por uma taxa, isenção de taxa de IPTU, taxa de lixo para a igreja. Você consegue para uma danceteria, consegue para o que quer, para uma adega, mas para a igreja não. Por quê? Porque Esmirna, a palavra ainda é hoje, irmãos, é batalha e será até o fim. Mas nós seremos fiel até o fim. Você pode dizer amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor, vocês estão acordados, estão comigo aí. Irmãos, o mundo sempre foi hostil à igreja, tá? Sempre foi hostil à igreja. E vai continuar se opondo aos nossos sistemas de valores. Esses dias, até repliquei, eu recebi, minha esposa comentando comigo, eu repliquei. Não sou muito fazer isso, mas tomei uma catapultada aí do pastor Juliano, pastor Rafael aí, a gente às vezes voltamos a postar de vez em quando alguma coisa, mas apanho, irmão, fica 5, 6 horas ali para tentar postar alguma coisa, mas, amém. Mas hoje, você quer ser subversivo? Quer ser reacionário? É só você falar sobre valores de família, optar um dos gêneros que existe, não inventar um, aí você já é radical. Não, esse cara é radical. Fala contra o aborto, radical. Fala sobre justiça, radical. Fala que você é homem, radical. Fala que não, eu sou mulher, radical. Fala sobre Deus, radical. Fala sobre família, base da sociedade, radical. Fala em perdoar, radical. Tem que acabar com ele, radical, radical. Irmãos, não se engoda, não se engane. O mundo vai de mal a pior, mas a igreja vai morar no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Agora imagine, irmãos, numa cidade onde se cultivava Zeus, Cibele, Afrodite, tudo quanto é Deus, chega Policarpo e diz: eu creio num Deus, um Deus vivo, verdadeiro, é um só, não tem outro. Irmão, por isso que mataram ele. Vai você, na sociedade em que vivemos, você vai entrar em provação,
isso vai sempre fazer parte da igreja nessa terra. Se você, nesse mundo de opiniões inclusivistas, espera aí, pastor, o que você está dizendo? É, opinião inclusivista. Irmão, a pessoa quer pôr, com todo respeito, tá? Eu não estou querendo falar quanto que você tem, não. Eu estou pregando a palavra de Deus. Nesse mês, no final do mês passado, no início desse mês, um pregador veio dos Estados Unidos, pregou lá na UMADEB, e ele pregou o que estava na Bíblia. No finalzinho, uma frase que ele disse, irmão, já choveu de processo contra a pessoa. Por quê? O que é que esses infelizes vão fazer no lugar dos crentes cultuar a Deus? Buscar ocasião. Por quê? Porque o mundo não te ama. O mundo não te corteja. É engano seu. É engano de quem pensa que o mundo te ama. Jesus avisou lá em João 14, 15, 16, que o que o mundo fez com ele, ia fazer também com a igreja verdadeira. Perseguir, odiar, caluniar, inclusive os seus irmãos. Então, irmãos, nós vemos hoje pessoas querendo colocar gato, cachorro no céu, goela abaixo. Jesus, o Senhor Deus, é o Deus dos céus, Ele é o Todo-Poderoso, e Ele destinou os céus para homens e mulheres, e é Ele quem destinou. Mas não, hoje nós temos que ser inclusivista, tem que incluir pessoas que criam robôs e querem que eles habitem o céu. Meu amigo, se acabar a bateria dele, não consegue nem viajar, quanto mais atravessar as alturas. Carros, pasmem vocês, criva, santifica, ovaciona a um sheik em Dubai, em Abu Dhabi, que ele cultua, e os seus servos cultuam dos seus carros, cravejado de diamantes, detalhes de ouro. É o seu Deus. Ele formou um Deus para si. É um mundo inclusivista. Cultua um cabelo, cultua nariz. Na Índia são milhares de deuses. Você tem que tomar cuidado para andar na Índia. Se você matar uma barata, você pode sofrer lá alguma pena. Um gato, um cachorro, um elefante, se esbarrar. É um mundo inclusivista. Irmãos, isso é maluco, é doido. Mas a igreja continua viva, fiel, verdadeira, e crê num só Deus. Então sim, se odiaram Policarpo, Esmirna por causa disso, nós continuamos servindo a um só Deus. Eu não vou, irmãos, pagar um show para ir para cultuar um Deus cantor, um Deus pregador, um ídolo. Não, senhores, há um Deus nos céus, e é a Ele quem eu sirvo. Nesse mundo de tanto pensamento pluralista, né? Não, eu tenho direito de pensar assim. Irmãos, eu me lembro, não vai muito longe não. Na minha época, cadê? A Marta está por aí, eu não sei se não. Está aqui. Se eu dissesse isso para minha mãe, eu tenho direito, o que acontecia? Era uma mãozada na boca para lembrar quem é o mais velho, quem é que está pagando a sua comida. Mas pastor, era isso mesmo? Sim, mas vê se a gente vivia tomando mãozada. Não, é só ser obediente. Ela dizia, hora de comer é hora de comer. Hoje fala hora de comer, não. Eu vou dizer uma coisa para você. E eu vi isso recentemente, irmãos, eu vi toda uma equipe da Turkish Airlines se movimentando por causa de uma criança, um cototinho de nada, não fazia nem sombra, mas simplesmente não queria sentar naquela cadeira, queria ir lá no fundo. A equipe se movimentando, e a mãe parecia uma baleia voadora, cheia de gases, voando lá, é que ele é assim mesmo, falando isso em inglês. Irmãos, e toda uma equipe, e com medo, sabe, com medo da criança. Um monstrinho estava impedindo o horário de um voo, atrasou o voo. Isso chamando a atenção, claro, que tinha sempre aquelas pessoas, principalmente na região da França, né? Falando lá em francês, e aí a moça do meu lado dizendo, tem que ser da França mesmo. Não, mas ela tem direito, ela não quer. Irmão, você já viu aquelas crianças? Eu não quero. Você está dando a comida para ela, vai alimentar, mas ela não quer, ela quer o Danone, chocolate, o McDonald's, Mac Feliz. Você acha estranho, não é estranho isso? Não é? Pois é, muitas vezes como igreja nós somos assim.
Olha para a tua vida e vê as vezes que o Senhor fala: meu filho, é por aqui, vai doer, tá? Mas ser fiel. Não, eu não quero, Senhor. Meu filho, eu te amo, mas eu não quero. Seja aprovado em nome de Jesus. Quantas vezes, irmãos, já passei, o Senhor colocando no meu coração, já passei vergonha. Fala: olha, irmão, Deus colocou no meu coração, e o Senhor está te chamando para essa e aquela obra. Pastor, eu não senti, Deus não falou comigo, na cara dura. A gente tem que sair meio na tangente, irmãos, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ou seja, em outras palavras, eu não creio que Deus manda profeta, eu não creio que Deus manda em mim, aliás, que ninguém manda em mim. É a igreja, diferente de Esmirna, mas é exatamente o contrário dessa igreja. A igreja fiel até a morte é que vai receber a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Olha só, irmão, nesse mundo multirreligioso, né? Tem religião para tudo hoje, né? Você está brincando? Bom, eu vou dizer porque está na internet. Eu já fui pastor de uma igreja, de um ministério, que hoje o seu pastor se assenta no púlpito com um gato. Não é, pastor? Para adorar a Deus com o seu gato. Irmão, isso é coisa de Egito. Lá atrás no Egito é que tinha Deus gato, Deus sol, Deus águia. Mas ainda hoje, o Senhor fala à igreja de Esmirna: ser fiel até a morte. E tem aqui em São José, tá? E não é pouca não, é muito. Mas a raiz já está contaminada. O restante pode também ser contaminado. Escapa-te por tua vida. Nós somos a igreja do Senhor, a nossa herança é no céu. Ser fiel até a morte. No mundo de decisões relativistas, sabe? É aquilo assim: pastor, por favor, pastor Edson, o senhor senta aqui na frente. É uma suposição, tá? Senta aqui na frente. Por quê? Não, porque fica melhor. Não, depende. Eu não penso assim. As decisões são relativistas. Não existe mais um padrão. Até nas Forças Armadas hoje, o que era difícil, agora o que eu acho interessante é que eles nem conseguem lidar com isso ainda, irmão. É tanta bagunça na cabeça deles que eles não conseguem lidar. Hoje o camarada entra, na época em que eu assentei praça na aeronáutica, na época em que fui policial militar, bombeiro, nós tínhamos, quando entrávamos no quartel, tinha que se identificar para o adjunto, para o oficial de dia. Você não podia entrar com qualquer roupa, não é, Edson? Quem mais serviu aqui sabe que era dessa forma. Hoje, o camarada entra, o nome dele é Ricardo, ele pode pôr o nome de Genoveva. Entra do jeito que quer, sai. E aí, quando o país precisa dessa força, não tem mais força. É um monte de mulherzinha. Sabe por quê? Não manteve os princípios. Mesmo assim, guarda aí, pastor Rafael, para você dizer. Eles não lidam com isso direito ainda. Vai lá no H-MASP em São Paulo, Hospital do Exército. Os civis entram de qualquer forma, de bermuda, as moças, mulheres aí com aquelas alcinhas aqui, até tem um nome estranho. Já prestou atenção no nome? Tomara que caia, mas entra. Tá? Só que se for militar, não. Mas que peso é esse? 2 pesos, 2 medidas, é o relativismo de pensamento. O mundo está louco, perdido, indeciso, mas nós, irmãos, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus dos meus pais, é o meu Deus. Continua sendo o mesmo Senhor. Por isso, ser fiel até a morte. Sim, pastor? O novo comando do Exército determinou que agora não pode mais flexão, etc. Da minha época para cá saiu o pulinho de galo, né? Porque, então, o que acontece? Aí chega um momento do camarada levantar o próprio corpo dele para subir no telhado, ele não consegue. Ele sobe 1 metro de corda, treme, com cada músculo desse tamanho. Isso eu estou falando que eu já vi. Vai para a academia, corre na esteira, joga anabolizante e pensa que está forte. Aí vai pegar uma cordinha e fica ali tremendo, não consegue subir com o próprio corpo. Como é que vai salvar alguém? O mundo está se autodestruindo, homens deixando de ser homens, mulher deixando de ser mulher, filho deixando de ser filho, mãe deixando de ser mãe, pai deixando de ser pai, pastor deixando de ser pastor, virou estrela, membro deixando de ser membro e agora quer ser o chefe. É uma bagunça, mas Jesus diz à igreja: ser fiel. Esmirna, ser fiel até a morte, senão você não ganha a coroa. Louvado seja o nome do Senhor. Você está me entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu dizer, irmãos, que há um único Deus, era o que Policarpo dizia: tem só um Deus, e não tem esperança para o mundo e para a verdadeira paz sem Deus.
Se eu fizer isso hoje, eu estou na contramão da história. Misógino, maledeto, hombre malo, e outros nomes que puseram. Nós estamos remando contra a maré. Outro item. Quer ser fiel até a morte? Enfrenta a tribulação. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O pastor, mas você está inventando. Irmão, tu é crente? Então deixa eu falar a palavra do Senhor, pelo amor de Deus. Não faz igual aquele povo, não. JYHC+, né? Vai para procurar encrenca na casa dos outros. Não! É tua casa? Então viva com as leis da tua casa. Em nome de Jesus. É a palavra de Deus. Apocalipse 2:9, olha só. Conheço as tuas obras. Jesus conhece as tuas e as minhas obras. Ele disse isso a Esmirna. E tribulação e pobreza. Ah, irmão, agora tem gente que não gosta. Não. Espera aí. Irmão, eu já recebi várias afrontas quando a pessoa, pastor, o senhor prega então que a igreja tem que ser pobre. Não, irmão. Mas é que nós não dependemos do vil metal. Não dependemos das vitórias segundo a ótica humana. O Senhor disse, eu conheço a tua tribulação, e eu vou dizer que o Senhor manda dizer para você também. Ele conhece a tua tribulação, viu? Ele conhece a minha. Fica tranquilo, Ele sabe. Ele conhece sim a tua tribulação. E como disse aqui para Esmirna, né? E pobreza. Só que diferente do que diz para Laodiceia, que era rica, achava que era rica, mas era pobre, o Senhor diz, tu és rica. Eu conheço a tua pobreza financeira, mas você é rica. Porque Deus não vê como vê o homem. Domingo nós ouvimos aqui falar sobre como Deus olhou para aquela viúva. Entenda isso, não adianta você pregar uma coisa e querer viver outra. É como Jesus disse, você quer edificar a sua casa sobre a areia, ouve a palavra do Senhor e não cumpre. A palavra do Senhor diz, ser fiel até a morte. Eu conheço o que você está passando, eu sei. Você acha que eu não sei? Eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. Eu conheço as suas obras, eu conheço, eu sei. Só ser fiel. Se fosse eu, acrescentaria. Claro que Ele, Deus, não falaria isso. Pelo amor de Deus, eu só te peço, ser fiel. Essa leve momentânea tribulação vai passar. Seja fiel. Não muda. Não fica bravo, irritado, cabisbaixo. Porque Ele é fiel. É para nascer um filho, começa a brigar com Deus. Depois que o filho nasceu, começa a brigar com Deus. É o crescimento do filho, começa a brigar com Deus. O filho vai para a escola, começa a brigar com Deus. Senhor, eu queria isso, não aquilo. Vai para a faculdade, começa a brigar com Deus. O filho ou a filha vai casar, começa a brigar com Deus. Tem um neto que quer brigar com Deus. Aí o neto vai casar, quer brigar com Deus. Aí depois morre alguém que quer brigar com Deus. Não, ser fiel até a morte. Senão, irmãos, nós não conseguiremos. Jesus conhecia. E eu sei que eu estou dizendo. Vocês pensam que eu estou dizendo só para aí, Eu estou dizendo para cá também, tá? Essa palavra vai e vem. E se eu não executar ela, se eu não ouvi-la, se eu não pregar para mim mesmo, eu vou sucumbir. Mas eu quero a coroa da vida. Eu quero a coroa da vida. Eu não estou apenas pregando para vocês, eu estou aqui pregando para a minha alma. Ó alma, seja fiel até a morte. E diz ainda aqui, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são da sinagoga de Satanás. Irmão, em Esmirna, os cristãos eram forçados a adorar o imperador como se ele fosse um deus. Tinha que queimar incenso para ele. Não é igual São José, não. Que se a pessoa entrar aqui, tem uma lei que me permite fazer culto. E se algum desavisado, coitadinho, chegar aí, o demônio usando ele, é capaz dele ir preso. Lá não, era o inverso. Qualquer um batia em crente. Qualquer um dava tapa em crente. Qualquer um matava crente. Qualquer um apedrejava crente. Mas o Senhor sabia disso. Irmão, se fosse hoje, ia dizer, Senhor, o Senhor não está vendo? Como é que o Senhor permite que a tua igreja, o Senhor disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não contra Ricardo, não contra Edson. Muitas vezes, o braço, porque Deus permite, porque o braço da prova é o diabo, mas a permissão é de Deus.
O braço da prova é alguém, mas a permissão é de Deus. O braço da prova é uma doença, mas a permissão é de Deus. O braço da prova é a falta de emprego, mas a permissão é de Deus, para ver até onde vai. Os crentes que resistiam, morriam. Do Monte Pagos, de uma vez, lançaram 1.200 crentes. Te dizer que morreram? Pois é, eles não contentes, eles lançaram mais depois que a cidade aplaudiu. Não chamaram a ONU não, direitos humanos, esquece disso. Jogaram mais 800, só para completar 2.000, para ficar redondo. 2.000 crentes de Esmirna, mortos, jogados de um monte. Pois é, defender o Evangelho é pregar contra o aborto, porque a palavra de Deus diz que o Senhor é dono da vida. Defender o Evangelho é dizer não que eu escolho, mas a minha Bíblia, a tua Bíblia diz, a não ser que você trocou aí, tem a versão nova estranha aí, né? Tem uma tal de inclusiva, essa Bíblia inclusiva é tirar um monte de coisa, inclusive o que é sério. Diz que o afeminado não herdará o reino do céu, assim como o ladrão. O ladrão também não vai herdar o reino do céu. O fofoqueiro, o mentiroso. Só que não surgiu ainda um grupo para defender os mentirosos. Quer dizer, surgiu, né? Mas é só. Mas estão defendendo. Mas a igreja deve pregar a palavra de Deus. Não é porque o mundo faz que eu vou fazer. Todo mundo faz. Sem dúvida, é por isso que nós somos radicais. Aliás, talvez até aqui mesmo, ele esteja sendo radicalizado. Sabe por quê? Porque está escrito aqui, ó, os que se dizem judeus, mas não são, ou seja, os teus irmãos, que têm o nome de que são santos, mas não são perseguidores, caluniadores, acusadores. Mas vale a pena pregar a verdade, irmão? Jesus disse ainda no verso 9, eu conheço a tua tribulação e pobreza, mas és rico. Irmão, a força da igreja não está nas finanças, nas pessoas influentes que frequentam, mas sim no relacionamento que ela tem com Jesus. Você está entendendo? Pode dizer amém? Oh, glória a Deus. Não é fácil não, irmão. Dá nem para aplaudir, mas é real. Raramente encontraremos crentes hoje que aceitem ou entendam isso. Eu falo crente de verdade. Todos nós, eu falo todos nós, porque eu me incluo, vamos achar alguma coisa e falar, não, isso aqui não. Isso eu não vou falar porque é o tiro no pé. Isso aqui eu faço. Eu não posso fazer. Mas toda a palavra de Deus, o Senhor diz, ser fiel até a morte, a minha palavra, e dar-te a coroa da vida. Quer ser fiel no meio da luta? Enfrenta o fogo amigo. Como eu já disse aqui. Olha, irmãos, os piores ataques que a igreja sofreu, guarda bem isso aqui, presta atenção. Os piores ataques que a igreja sofreu, não foi de Roma, nem dos pagãos. Estou falando da igreja. Foi de quem? Dos judeus, dos irmãos, dos amigos, da casa. Isso é seríssimo. Se dizem judeu, mas não são. Irmão, crente que põe crente no pau, não é crente. Que julga o seu irmão, não é crente. Quer dizer, não, vamos corrigir aqui, desculpem, desculpa. Ele é até crente, porque o diabo também faz isso, tá? Ele não entendeu o que é o cristianismo, porque Jesus não faria isso. A pergunta é clara. Eu me lembro sempre daquele livro de Max Lucado. Em meu lugar, o que faria Jesus? Faz essa pergunta. Em meu lugar, o que faria Jesus? Muita coisa que fazemos hoje. Aliás, estamos à iminência, né? Está para sair aí o programa de declaração de imposto de renda. Antes de você declarar, querer meter a mão em alguma coisa que não é tua, pergunta, em meu lugar, o que faria Jesus? O que é justo, o que não é? Pastor, mas você não entende o governo que está lá, isso. Mas você não. Você é a igreja. O governo pode ser o que for, mas você é a igreja. Eles não têm uma coroa da vida. A coroa de glória deles é aqui. A nossa é eterna. Aliás, olha só, os pagãos, irmãos, seriam fichinha, né? Você vai ver o que os pagãos fizeram para a igreja, fichinha diante do que... Quem foi que matou Jesus? Foi os romanos, os pagãos, quem foi? Está meio certo ainda, os judeus disseram, né?
os principais do judeu. Ou seja, os que estavam em evidência, os com 1000 views, se fosse hoje, né? Os caras seguidos na rede social. Eu vou dizer, irmão, eu não sei, já estou numa idade também que não tem que me preocupar muito com muita coisa, não. Nós temos um conselho aqui, nós temos um grupo de pastores aqui, na cidade de São José dos Campos. Mas, irmão, dá para contar no dedo. Você pode ter 3 dedos, tá? Não vai ter problema, não vai faltar, não. Às vezes que um homem de Deus vai pregar ali, só prega político, só ensina político, reunião só político. Pastor, o que você está dizendo? Não, eu faço parte, faço sim, irmão, faço. Mas, e o senhor está falando com... Não, eu já disse para o líder. Eu falei, meu irmão, só vem político aqui. Pastor, a igreja precisa entrar na política, precisamos nos posicionar. Não, irmão, você tem que se posicionar na palavra de Deus. O restante, o Senhor fará por nós. Viu? Está aí. Eu vou dizer uma coisa para você, dá uma observada. Eu vou dizer. Eu estou falando de Esmirna, né? Eu posso dizer. O governador Tarcísio, graças a Deus, falando da palavra de Deus, o que acontece? Os crentes pegam aquilo e começam a fazer um Deus. Imagina gente que gosta de fazer Deus. É os judeus, os israelitas, o povo chamado. O Senhor fala, não terás outros deuses além de mim. Gasta tempo comigo. Conheça a palavra, leia a Bíblia, mas não fica lá. Poste até o seu dedo cansar. Olha o que disse. Amém, irmão, é bom. Eu não estou falando contra, até quem me mandou, não. Mas que não é o melhor caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Já teve uma queda, já tem uma marca, já está toda machucada, por causa do que aconteceu o ano passado, quer entrar de novo. Ser fiel até a morte a quem? Ao Senhor. Ele não muda, Ele é fiel, Ele é imutável, Ele não perde, Ele é Deus. E as autoridades, nós oramos por ela. Jesus chamou eles de, irmão, não foi eu não, tá? Foi Jesus que chamou aqueles irmãozinhos de sinagoga. Foi vocês que disseram, eu nem falei. Só se reúne para dizer, está errado. Não, é demais, tem que facilita. Maneira aí. É demais, vamos fazer uma festinha junina. Vamos fazer um carnaval evangélico. Ser fiel, ser fiel, ser fiel. Irmãos, que dias difíceis. Eu estou pregando isso aqui, irmãos, e me dá arrepios. Porque eu sinto às vezes que isso vai, sabe, que vai correr ódio contra a minha pessoa, contra mim. Eu sei que vai. Mas serei fiel até a morte, porque eu quero uma coroa de vida. Não quero trono nem glória humana. Eu quero é Jesus, e quantos mais puder arrastar comigo para entrar no reino dos céus. Não poucas vezes as pessoas irão nos acusar, e sinceramente, elas vão achar que estão certas. Nem adianta querer convencer. Às vezes eu falo isso, quando alguém, pastor, se defende, eu falo, não, a pessoa acha que está certo, como é que eu vou mudar a cabeça dela? Só Jesus, o coração humano é enganoso. E a pessoa, porque sentiu, ela acha que está mandando. Não, eu senti aqui. Ó, Deus falou no meu coração. Será? Como é que Deus falaria contra a própria palavra dele? Irmão, nós somos chamados para pegar o evangelho, ganhar almas, nos manter de pé, firme, enfrentar, como está escrito aqui, a morte. Mas não, irmão, a gente quer meter processo e o hospital não der a vacina que eu quero. Ser fiel até a morte. Há muito a ser falado aqui, então me desculpe se alguma coisa ficou para trás, eu não pude dizer. As horas não nos deixam, né? Nos chamarão de intolerantes. Irmão. Eu vou respeitar a opinião. Mas não dá para aceitar, não. Eu respeito, mas não aceitar, tá? O diabo está, olha o que Jesus disse. O diabo está, imagina, irmão. Imagina. O Senhor me manda com uma mensagem aqui. O diabo lançará alguns de vós na prisão. Vai ser fiel, viu? Eu garanto para você que já ia correr aqui no celular. Doutor, falando de tal, olha, o pastor disse aqui, ó. Primeiro,
eu quero me preparar. Se eu for preso, eu quero entrar com habeas corpus. Se ele estiver errado, eu vou entrar com danos morais contra ele. Ser fiel até a morte. Vai lançar vocês na prisão. Vocês vai morrer. Jesus avisou. É difícil engolir isso, irmão? Mas Jesus veio buscar e salvar o que você havia perdido. E o que é que você havia perdido? A alma humana, a vida eterna. Não casa, não carro, não emprego. Tua alma é que interessa ao Senhor, portanto me interessa. A tua vitória, estou nem aí. A minha vitória, estou nem aí. E se eu cair, tombei como um servo do Senhor. Sim, irmãos, a morte é natural, a dor é natural, mas a vida eterna é sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja forte não teme o maligno. Alguém aí, ou ainda hoje, dizendo, pastor, fulano de tal, suicidou. Irmãos, não quero entrar no mérito da questão. E foi por causa de fofoca, irmão. Eu até comentei com a minha esposa, se eu fosse tirar minha vida por causa de fofoca, lá 33 anos atrás, já tinha zerado. Mas Jesus me ensinou a suportar os meus irmãos, levar as cargas uns dos outros e pregar o evangelho do Senhor, porque vidas serão saradas. Sejam mulheres de fibra, homens de fibra, igreja do Senhor. Se tiver que chorar, choro na presença do Senhor Jesus. Não queira me ver chorando porque arranhou meu carro, porque tirou o serviço, tirou uma ação minha, perdi aqui, acolá. Não, eu vou chorar na presença do Senhor, dizendo obrigado, Senhor, porque essa é a oração que Deus quer, com ações de graça diante do Senhor nosso Deus, porque Ele é o Todo-Poderoso, Ele tem cuidado de vós, e Ele está dizendo, eu conheço, eu já sei. Mas Deus, como ser fiel desse jeito? Minha família me persegue, minha família não me entende. Sabe o que Jesus vai responder para você? Pode ser que você não vai gostar, mas tem uma recompensa boa. Eu conheço, eu sei. Senhor, está doendo meu joelho, dói aqui, dói meu quadril, dói meu rim, dói aqui. Sabe o que ele vai responder? Eu sei. Mas pastor, então para que orar? Para ter comunhão com Deus, Ele te fortalecer, e a hora que Ele quiser, Ele cura. Se Ele não quiser, a sua graça te basta, o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza, não a fraqueza humana, mas a fraqueza de você esperar que alguma coisa aconteça e não aconteceu. Então seja fortificado em nome do Senhor Jesus, e seja fiel até a morte. Eu conheço o que você passa, eu conheço a tua tribulação, eu conheço a tua família, eu conheço a tua ordem financeira, eu conheço as tentações que você passa. Senhor, olha só, eu não posso ter um celular que eu já vou lá para a pornografia. Eu conheço, mas tem coisa que você tem que fazer. Ser fiel. Sabe o que é ser fiel? Não mergulha na pornografia. Sabe o que é ser fiel? É pagar o que você deve. Sabe o que é ser fiel? Não compra mais, você sabe que não consegue pagar. Sabe o que é ser fiel? Sofre as aflições como bom soldado. Ser fiel. Senhor, olha a minha esposa, eu sei ser fiel. Olha o meu esposo, eu sei ser fiel. Olha o meu filho, eu já sei ser fiel. Olha a igreja, Senhor, cresce. Cada um com seus problemas, todo dia, um pega o celular e arrasta mais 30 problemas e quer que eu resolva. Eu sei ser fiel. Todos eles me querem, Senhor, quer que eu vá visitar, quer que eu faça casamento, quer que eu faça namoro, quer que eu faça... Eu sei ser fiel. Vão falar mal de mim, eu sei ser fiel. Vão me trair, Senhor, eu já sei. Só seja fiel. Senhor, eu vou morrer, vai me dar um ciricutico. Eu sei ser fiel, eu sou o dono da vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem dia, irmão, que não dá nem para ficar de pé. Eu sei. A gente balança, sai ali, vai tomar banho, tem que segurar meio assim, né? Porque está tudo balançando. Mas você acha que Deus não sabe disso? Ser fiel. Quando alvorecer o dia do Senhor, então a nossa herança será entregue. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Eu conheço as tuas lágrimas. Eu sei a avaliação que fazem de você. Sei tudo. Apesar, irmão, de ser um momento difícil,
na tua e na minha vida, o Senhor sabe. Nós temos a nosso favor quem? O juiz que conhece tudo. Então, se eu conheço o juiz, a qualquer momento ele faz assim, ó, está resolvido. Bom, irmãos, deixa eu concluir aqui. Eu vou fazer o seguinte, na próxima quinta-feira eu concluo, tá? Eu só quero dizer para você o seguinte, senão nós não vamos mais ter oração. Mas nós estamos aqui, irmãos, pode ter certeza, você não está perdendo não. Ser fiel. Ser fiel. Não importa o que vai acontecer, seja fiel. Não tem mais gosto para cantar, ser fiel. Balbucia, quando eu não consigo cantar, eu ponho o hino para ouvir. Ser fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi agora, depois que eu aprendi que o worship realmente é louvor. Tem um dos que eu passei aqui da Betel. Aquele louvor ali, irmãos, entrou no meu DNA, parece que eu respiro aquilo eu sinto, estou ouvindo em todo lugar que eu vou, eu ouço aquilo lá, o teu nome é santo, as gerações te cantam santo, os anjos louvam santo, os que vão herdar os céus cantam santo, os que sofrem cantam santo, os que ganham cantam santo, tu és santo, 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 teu nome é santo, Senhor, santo, santo, santo é o teu nome, bendito seja o nome do Senhor. Não haveria outra razão de estar aqui se não fosse a santidade do Senhor nosso Deus. Quando orar, eu vou dizer, tu és santo. No momento que eu não souber mais o que fazer, tu és santo. E eu quero te chamar para que nós fiquemos de pé na presença do santo. Grande é o Senhor, magnífico é o Senhor, que a sua glória vem encher a tua vida. Ele é o teu Senhor. Ei, escuta, Ele promete uma coisa, não vai faltar pão para comer, não vai faltar roupa para vestir, e o resto, pastor, pode faltar tudo, mas não vai faltar Jesus. Aleluia, seja fiel em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar por você, o Senhor é santo,